Olá, meus queridos perseguidores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou produzir um vídeo aqui bastante informativo, bastante interessante, porque eu tenho visto algumas manifestações, algumas notícias, há um certo interesse no tema moda e eu vou esclarecer para vocês nesse vídeo muitos passos a passos do que seria essa questão de criar uma marca, desenvolver uma marca. E eu vou mostrar para vocês, com dados históricos, assim, muito rapidamente, de o que é realmente essa questão de moda e o que se produz hoje em termos disso, ok? Vamos lá? Vai ser um vídeo longo, eu conto com você e vai ser muito interessante para todos nós. Roda a vinheta! Hoje a tendência é o mercado da vestimenta, que está super aquecido, muita gente está procurando novas oportunidades de trabalho, novos investimentos e tudo mais. Mas é o seguinte, gente, eu tenho observado no YouTube alguns vídeos, alguns comportamentos, alguns detalhes que eu vou esclarecer aqui agora. Bom, eu vou falar aqui um pouco sobre os profissionais da moda, porque eu acho que nem tudo é um acaso, como por exemplo, o que aconteceu na história da grande marca Balenciaga, o que aconteceu com Coco Chanel no pós-guerra, o que aconteceu com Christian Dior, certo? Esses, vamos dizer assim, os nossos precursores, eles viveram uma outra época. Eles saíram do La Belle Époque, vieram no pós-guerra, vieram num período que teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Aí tem todo um comportamento que muda de acordo com os acontecimentos sociais, e a tendência é que a vida, o dia a dia, nos provoque para que nós estejamos, para que nós estejamos criando novas situações e novas condições de sobrevivência. E a indústria, o período industrial lá na Inglaterra, sabe, o desenvolvimento industrial, a questão dos maquinários que foram desenvolvidos para aumentar a produção industrial, as guerras e tudo mais, fizeram com que nós saíssemos do La Belle Époque, que era um período romântico e fustigante da história da moda, porque era muito volume, as mulheres usavam roupas imensas, usavam espartilho, todas aquelas coisas. Aí tiveram as melindrosas dos anos 30, tiveram etc, etc e tal, e vamos. Hoje, gente, nós vivemos uma outra época, nós vivemos com tecidos tecnológicos, nós vivemos com mais liberdade, nós temos escolhas, nós podemos escolher aquilo que nós vamos vestir, nós podemos definir o nosso estilo pessoal. Hoje, as tendências, elas apenas anunciam algumas possibilidades de vestimenta, porém, hoje nós temos a liberdade de fazer uma mistura, fazer um mix, fazer um blend de estilos. Chega lá e fala assim, olha, eu vou vestir isso, eu vou vestir aquilo, porém, quando se fala em técnica, em conhecimento técnico, é fundamental que se tenha o conhecimento técnico. E o que eu quero falar um pouco aqui é sobre os profissionais da moda. Quem são os verdadeiros profissionais da moda, né? Por que a moda acontece? Por exemplo, nós tivemos Dior, Saint Laurent, todos eles passaram por experiências anteriores, adquiriram conhecimentos nas suas respectivas maisons. Eles não saíram fazendo moda
à toa. E naquela época tinha muito que se criar. Tinha muitas formas, tinha muitas possibilidades. Foi um período muito fértil por conta dessa mudança do comportamento social. A sociedade e a mulherada precisava pegar o bonde, precisava subir na charrete, precisava, e não dava para usar aqueles vestidos imensos. Então veio toda essa praticidade de Coco Chanel, o look de Dior, e segue pelos anos, os anos e os anos, e foi se criando. Mas hoje não tem muito o que se criar. Uma das últimas formas que se criou foi nos anos 80, que é o oversizer, que foi criado lá pelos japoneses nos anos 80. Quer dizer, então, eu não posso dizer assim, bom, vamos lá. Se eu tenho um conhecimento técnico, eu vou criar uma manga. Aquela manga, se eu conheço de moda, eu vou dizer assim, eu não estou criando esta manga. Essa manga já existe. Se eu for criar uma gola, um decote, eu não estou criando este decote. Esse decote já existe. Certo? Então, a gente precisa ter um conhecimento histórico, porque eu não posso dizer assim, eu sou um especialista de moda, se eu não tiver o conhecimento histórico, se eu não tiver envolvimento social, se eu não conhecer arte, porque a moda e a arte caminham juntas. Muito vem da inspiração do cinema, muito vem da inspiração de grandes quadros, grandes obras de arte. Você precisa conhecer de cores para você poder articular com uma cartela de cores. Então, como que você vai fazer uma combinação de cores se você desconhece um círculo cromático? Quer dizer, então, é todo um trabalho de profissionais. E o primeiro profissional que eu vou falar aqui agora é o estilista. Quem é o estilista dentro da moda? Ele é aquela pessoa que tem todo este conhecimento artístico, esse feeling, esse contato com a movimentação, com o ambiente, com o que está acontecendo, com o que pode acontecer, com o que pode se tornar uma grande tendência. Ele pode se basear num momento e dizer assim, poxa vida, vivemos tal momento, então eu vou trabalhar com esta forma, com esta cor, com este tecido, para este público, e vou desenvolver uma coleção. Esse é o estilista, que precisa sim ter um conhecimento artístico. Ele precisa sim. Muita gente diz, hoje em dia não precisa nem desenhar. Gente, através do desenho você modifica, você cria, você altera as cores, você cria sobreposições. Através do desenho você começa a imaginar aquilo que você está criando. Um estilista precisa sim desenhar. Eu vejo uns depoimentos ridículos que dizem, um estilista não precisa desenhar para ser estilista. Isso é absurdo. Vamos ao segundo profissional. Quem é o segundo profissional? Uma contramestra, uma modelista, a pessoa que vai transpor para os moldes aquilo que o estilista criou. Mas no processo criativo, o estilista tem que saber que ele pode estar inovando, criando alguma coisa nova que vai ter que ser explicada na modelagem, e a modelista vai ter que entender e criar um ambiente favorável para que aquela criação artística se torne real. Existe a questão dos estereótipos. Por quê? Porque existem muitos costureiros que se dizem estilista. Ser estilista é algo mais profundo, porque a gente tem que realmente fazer um curso de estilo. Você tem que aprender essa parte de interpretação, você tem que conhecer as formas, né, de expressões, as cores e tudo mais o que eu disse. Qual é o estereótipo que existe, o grande estereótipo que existe em relação ao estilista, que é o seguinte, as pessoas acham que o estilista é uma pessoa fora desse planeta. Ele é alguém que anda de salto alto, o estilista é alguém espalhafatoso, com uma unha pintada de cada cor, com um monte de alargador na orelha, cheio de tatuagens. Eu não tenho tatuagem, por quê? Porque eu sei que o corpo é uma área de trabalho.
Se eu fizesse uma tatuagem, eu faria no lugar onde jamais pudesse ser visto. Por quê? Porque na hora de vestir a roupa, eu sei que aquilo vai comprometer a minha imagem. Então, para eu fazer uma tatuagem, eu preciso de uma tatuagem que me traga um equilíbrio. Porque na hora que eu for vestir uma peça, uma camiseta, que eu for vestir uma peça estampada, eu terei o cuidado de observar se a tatuagem não vai concorrer com a estampa da minha camisa. Porque cria uma situação totalmente rebuscada, cria uma situação absolutamente poluída, você cria uma poluição visual. Então a tatuagem ela tem que ser alguma coisa muito bem pensada. E aí, essa imagem que a gente tem de modernismo, de eu vou me encher de alargador, eu vou me encher de corrente, eu vou me encher de pulseira. A moda, gente, ela foi criada exatamente para acabar com esse movimento estático. A moda vem para que nós estejamos alterando todos os dias esses movimentos, para que a indústria possa estar produzindo novas peças a cada temporada, com novas propostas. E esse tipo de articulação, se eu fizer uma tatuagem no meu pescoço de fora a fora, eu vou comprometer isso daqui para sempre. Então eu vou cair de moda algum dia. De alguma forma, aquilo vai perder o significado. Por quê? Porque vai deixar de ser moda. Concorda? Então, isso seria anti-moda, anti-movimento, anti-ideal, porque o ideal da moda é exatamente esse, é inovar. E como que a gente vai inovar? Com alguma coisa que está lá definitivamente. Já imaginou eu fazer uma tatuagem no rosto? Como que eu vou inovar na próxima estação se eu coloquei no meu rosto uma tatuagem definitiva que vai estar lá comprometendo a minha imagem e criando esse conflito com a roupa? Então essa é a proposta da moda. Oi, amor, tudo bem? Que bom que você me ligou, eu também. Sim, eu ia te ligar. Eu também estou morrendo de saudade de você. Não, ainda não resolvi. Sim, eu acabei de chegar da academia debaixo de toda essa chuva. Estava com a roupa toda molhada. Então, mas em relação à tatuagem, olha, eu acho que fazer uma tatuagem pode ser alguma coisa bem legal. Mas, pra te falar a verdade, eu baixei um e-book gratuito e lendo este e-book, eu percebi que tem tantas outras coisas que eu posso fazer antes da tatuagem. E eu acho que são coisas que vão servir, vai ser muito mais legal assim, porque vai ser bom não só pra mim, mas vai ser bom pra nós dois. Então, esses estereótipos que a gente se baseia, por exemplo, para fazer um figurino teatral, nós vamos ter que traduzir isso com o grau de personalidade, nós vamos trabalhar as intensidades de cor, então nós vamos criar alguma coisa que seja dentro de um contexto para que faça sentido na hora que o ator está atuando no palco. A vestimenta, ela corrobora para o espetáculo, ela faz com que o espectador ele viaje naquela história, que ele participe daquilo tudo, que ele entre naquela fantasia e que aquilo seja maravilhoso e que aquilo seja fascinante, porque a cor é algo fundamental. A cor fala. Então, em determinadas situações, são cores excêntricas, são cores pastéis, são autocontrastes. E para isso a gente precisa estudar, gente. Vamos lá, já falei da questão do estereótipo do estilista, que todo mundo acha que um estilista, para ser estilista, tem que estar fazendo có, e não é nada disso. Aliás, vamos colocar mais um elemento aqui, que graças a Deus hoje, essa questão machista, ela tem sido combatida muito,
E hoje a sexualidade ela deixou de ter importância porque, assim como eu, muitos da minha época, muitos homens, muitos gostariam de atuar dentro da moda e tinham esse empecilho, porque era taxado. Todo profissional da área da moda era absolutamente taxado. Hoje, mais respeitado, mas antigamente mais taxado. Mas se você for observar o comportamento de um Yves Saint Laurent, de um Pierre Balmain, de um Balenciaga, né, do Louis Vuitton, são pessoas absolutamente normais, sabe? Agora, eu não sei se é por conta de que no Brasil existe essa coisa, todo esse fervo, e as pessoas estão mais dispostas, não existe aquele tradicionalismo como existe nos Estados Unidos ou na Europa, onde a roupa tem que ser mais, né? Não se usa tanto biquíni. Aqui nós temos um clima que favorece uma série de coisas, inclusive uma série de outras fantasias absolutamente desnecessárias. Eu vou falar agora dos produtores de moda. A partir do momento que você tem um produto que atinge um determinado público, ou você tem uma linha de produtos que atinge determinadas situações, porque eu posso ter uma marca clássica com peças do sportswear. Eu posso ter uma marca clássica com peças casuais, porque existe a questão da fusão do estilo, é onde mora muito mais a criatividade. Por que que de repente eu estou assistindo um desfile assim de um Dolce & Gabbana? E eu gosto muito, porque eu me identifico muito com o Dolce & Gabbana, porque ele vem do clássico despojado, ele passa pelo casual, ele visita a vanguarda e de repente ele tá lá, sabe, no esportivo. Então dentro da marca você tem opções de vestimenta que você vai usar durante o dia, para o passeio no shopping, para um jantar e para um evento mais sóbrio. Então eu gosto do Dolce & Gabbana exatamente por isso. Tem algumas marcas que eu me identifico muito mais porque tem essa... é mais volátil, é mais flexível, o brand é mais gostoso, sabe? E você vê toda aquela ousadia, e eu gosto de ousadia, eu gosto de Dolce & Gabbana. Então, para você concluir uma marca, você tem que ter todo esse conhecimento, qual é o tecido que vai casar bem para aquela situação, onde você está criando um traje que é para o dia a dia, que é um casual. Não existe casual chique, casual sempre será casual. Você pode criar um casual numa linha vanguarda, numa linha mais esporte, mas casual chique não existe. Eu tenho visto isso. O chique a que as pessoas se referem é a peça glamurosa. E a peça glamurosa, ela sempre vai ser a peça glamurosa. Então não adianta nada você achar que está se vestindo num casual que ele é chique, se você vai num evento glamuroso. Quando você chegar lá, não vai ter ninguém vestindo casual. Porque casual é casual e o glamuroso chique é glamuroso chique. É roupa de festa, é roupa de evento, é alta costura, é luxo. Então o casual, ele pode ser sempre casual, nunca chique. Essa história de casual chique, não sei de onde tiraram isso. Entendeu? Eu via dentro do ateliê do Clodovil muitas peças que faziam parte do dia a dia, que era uma peça casual, mas dava para entender que aquela peça não era uma peça de cerimônia. Bom, então depois da modelista nós temos quem? Nós temos uma linha de produção. Se você está produzindo uma peça de boutique exclusiva, você pode ter o seu tecido exclusivo, você pode ter a sua bordadeira, você vai ter a sua modelista, você vai ser o estilista da marca, você vai criar aquilo que você acredita, porque afinal não é você satisfazer o desejo do público, é você criar alguma coisa que seja inovadora de qualidade, que siga todos esses princípios e que consiga fazer com que o público olhe para o seu trabalho e se adapte. Então, eu não posso, a menos que seja alta costura, eu não posso criar peça pensando
que a minha criação vai ter que se limitar a quem vai usar. Não, eu vou especificar um público e vou colocar minha criatividade naquele produto para que ele seja diferenciado, onde eu vou conquistar esse público com tecidos de qualidade, com bom acabamento. Então eu tenho que ter uma boa bordadeira, uma boa costureira, eu tenho que ter uma boa estamparia. Enfim, tem produtos que, dependendo de como você vai produzir na indústria e vai trazer para a sua marca. Tem produtos que você vai ter que fazer peças mais exclusivas dentro do seu ateliê, peças únicas e que detêm maior mão de obra, que era exatamente o que o Clodovil fazia, certo? Para que você possa cobrar, você possa dizer, essa peça custa tanto. Por quê? Porque ela foi feita à mão, isso aqui foi bordado. Quantos dias levou para bordar essa peça? Qual é o tecido? É seda pura? É um ratechinho? Entendeu? Qual é o tecido que está sendo usado aqui? A origem, o porquê do preço. Então muitas vezes as pessoas pensam, é muito caro, mas o quão foi trabalhoso, concorda? Então vamos lá continuar aos profissionais da moda, que é onde eu quero chegar, que eu estou enrolando, mas eu vou falando, eu já avisei, né, que o vídeo vai ser longo. Então tem muita gente hoje que está no YouTube falando sobre moda, dando sugestão e tudo mais, muito superficialmente. Muitos, eles ocupariam o cargo de produtores de moda, que são aquelas pessoas que vão fazer a combinação do que está o material pronto e colocar os acessórios, os complementos. E para ser um produtor de moda também é necessário conhecer sobre estilo. Quando eu falo estilo, gente, são vários, são diversos, são alguns. Mas existe, por exemplo, o clássico e o esporte. Um dos dois vai se sobressair. Então, se você está dentro do clássico, misturando o clássico e o esporte, quando você terminar a produção, que é aquele tal do look do dia, ele vai dar um resultado. A pessoa vai estar vestindo um traje clássico com toque esportivo, que todo mundo fala com uma pegada, entendeu? Ou a pessoa vai estar vestindo um traje esportivo com uma pegada mais clássica. Conceito. Todo mundo diz, é conceito. Não, é burrice. Porque quando a pessoa não conhece, a primeira coisa que ela diz, o primeiro elemento que ela cita é conceito. Olha, é o meu conceito, é a minha criação, é a minha opinião. E quando você vai ver, aquilo tá cheio de recortes, de cores que não tem nada a ver, de propostas que não se finalizam, de peças que não significam, entendeu? Porque a pessoa não tem conhecimento artístico nenhum. Ela está emendando uma peça na outra sem justificativa. Ela não sabe dizer o porquê que aquilo existe. Ela não consegue definir qual é o estilo que ela chegou onde. Ela chegou numa vanguarda ou ela chegou no copia e cola, entendeu? Tem muito disso no YouTube. Vocês precisam ficar atentos para isso, porque tem muita gente falando de moda sem entender nada. Eu vejo grandes profissionais da moda, professores de universidade, falando sobre a história da moda, sobre os grandes estilistas com um trabalho maravilhoso, altamente informativo. Eu vejo jornalistas especializados em moda, que vão lá e fazem grandes análises e falam, sabe, sobre cada detalhe, a origem da peça, os novos tecidos, as propostas, a historicidade das peças que estão sendo produzidas, que estão na passarela. E eu vejo muita gente que não entende nada de moda falando de look do dia. Ainda outro dia me perguntaram, você é fashionista? Eu não sou fashionista. Fashionista era aquele antigo produtor de moda que fazia um curso e que ia combinar acessórios e fazer essa mistura básica de estilos que a gente chama de fusão. Isso é um fashionista. Não, eu sou um estilista. Eu lido com a base da criação, que é o estilo. Então, eu sei definir todos os estilos. Tudo que eu bato o olho,
Eu vou saber de onde veio, qual é a origem, como funciona, entendeu? Então eu não sou um fashionista. E aí a gente precisa ficar atento, porque a internet é algo assim muito novo. Vocês podem perceber que nos últimos anos a internet era terra de ninguém. As pessoas estão falando, fazendo coisas, a gente vê os maiores absurdos acontecendo e não há nada que se fazer. Por quê? Porque agora é que está se iniciando o processo de normatização do que é legal, do que é correto dentro da internet. E eu vejo muita desinformação, eu vejo muita gente amadora falando de um assunto que é um assunto de profissionais. Então, eu pretendo agora me colocar no meu lugar. Eu vou atuar como profissional de moda nesse canal, a favor de vocês e a meu favor. Porque se eu não ocupar esses espaços, eles vão continuar ocupando esses espaços e trazendo desinformação, trazendo coisas que realmente não se justificam, entendeu? Tem muita gente fazendo um trabalho bacana, mas tem muita gente que precisa simplesmente ter a humildade de reconhecer que precisa estudar, que precisa ter conhecimento. Agora, a culpa é minha que estudei. Quem mandou eu estudar? Porque quando a gente tem o conhecimento, você acaba limitado, entendeu? Você fica, mas é uma grande responsabilidade produzir alguma coisa que vai interferir no dia a dia de uma pessoa, que vai interferir no estado emocional, que vai mexer com a autoestima do indivíduo. Então, a roupa, ela é mais do que um pano que você coloca em cima do corpo. Ela tem que ter a ver com você. E é por isso que existem os estilistas. É lógico que se você quiser fazer uma marca de moda íntima, você não precisa de um estilista, porque se você copia e cola. Se você quiser fazer um cropped para vender no braço, você copia e cola. Mas as grandes marcas, elas dependem deste artista que traz o conhecimento técnico, a historicidade, a emoção, o sentimento, a peça. Tá certo? E é isso, gente. Eu falei isso tudo porque quando eu estou fazendo um figurino, eu estou fazendo para um personagem. Então, esses personagens são vocês. Então, quem trabalha com moda tem que ter o compromisso, além de pretender um retorno financeiro, entender que a roupa é o resultado de um trabalho artístico, que pode sim ser bastante copiado. Então, se você não tem uma base para criar, copia. Nós vivemos um momento que é o copia e cola. Vai lá, copia, tem um monte de coisa pronta que funciona no mercado. O streetwear, por exemplo, tem uma série de referências. Vai lá, assiste um desfile de moda e copia o que está lá. É normal. Aliás, a moda é uma das atividades artísticas que não tem direito autoral. Você tem o direito sobre o nome da marca, sobre a marca. Mas o que você cria não pode ser registrado porque é de uso comum. Eu não posso chegar lá e registrar que eu criei uma manga morcego. Entendeu? Por quê? É de uso comum. Porque a manga morcego é usada há quanto tempo? Há quantos anos nós temos a manga morcego? Eu não posso dizer que eu criei um decote para toa há quantos anos, né? Que inclusive as estilistas lá do nosso querido passado, a Schiaparelli, por exemplo, né? Que era uma grande estilista, a Elsa, né? Inclusive ela era ela e a Coco Chanel tinham alguns probleminhas em comum, enfim. Mas enfim. Então não existe essa coisa de minha criação exclusiva. Hoje a gente pode copiar, mas não se digam especialistas, porque ser estilista é uma profissão que requer muito estudo, muita leitura, muito conhecimento, principalmente a capacidade de sentir qual é o desejo das pessoas, o que realmente as pessoas gostariam de vestir e o que realmente elas podem vestir. Porque o estilista consegue determinar, olha, isso combina com você, isso não.
você tem essa condição ou você não tem essa condição. E a orientação desse profissional é fundamental para o sucesso de qualquer um. Mas observem de onde vocês estão colhendo essas informações. Esses amadores que estão na internet, eles estão ganhando likes, eles estão ganhando seguidores, eles estão ganhando visualizações e eu tenho que ir lá ocupar esse espaço para que vocês tenham um conhecimento, para que vocês adquiram um conhecimento embasado no conhecimento que eu adquiri no resultado dos meus estudos, da minha convivência, de tudo que eu aprendi dentro do ateliê de Clodovil Hernandes. Tá bom, gente? Um beijo. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, entendeu? Compartilhe. Um beijo e até o próximo vídeo.